Senhor Jesus, bom pastor das nossas almas, que nos tem chamado no convite incessante à implantação do Teu Evangelho em nosso espírito, a recebermos em nossas mãos a herança que vieste repartir conosco, nos mandada pelo Pai, que é a Boa Nova, que é o Evangelho, roteiro único e seguro para a conquista da felicidade e da paz em nosso íntimo. Ajuda-nos a podermos trabalhar, perseverar na implantação do Teu Evangelho em nosso espírito, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, o item 2, que é a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Nós vamos fazer uma contextualização da passagem para uma melhor compreensão. Essa passagem está unicamente no Evangelho de Lucas, não está descrita em nenhum dos outros evangelhos. Aqui é importante salientar que o povo hebreu, que era constituído daqueles que acreditavam no Deus único, porque todos os outros povos eram idólatras, ou seja, acreditavam em vários deuses, Deus do trovão, Deus da chuva e assim por diante. Os únicos que acreditavam em Deus únicos eram os hebreus.
Nos 3 primeiros reinados, de Saul, Davi e Salomão, eles viveram unidos. As 12 tribos de Israel estavam unidas. Após Salomão, houve uma separação entre as tribos. 10 tribos foram para o norte daquela região, chamada Samaria, e 2 tribos, de Judá e Benjamim, ficaram ao sul. Por isso, os que foram para Samaria, samaritanos, e os que ficaram na região da Judéia, porque predominavam ali da tribo de Judá. Então ficaram divididas e como inimigos. Onde tinha um grupo de judeus, não teria um grupo de samaritanos, e o contrário, a mesma coisa. Nós estamos falando isso para a gente poder entender a força dessa parábola de Jesus. Quando ocorre isso, já está se aproximando a crucificação de Jesus. E eles se encontravam na Galileia, que fica para além da Samaria. E Jesus fala que precisava ir a Jerusalém. Os apóstolos tomavam isso como sendo quase que um ritual que se fazia, porque na Páscoa todo judeu precisava ir para Jerusalém. Só que Jesus fala com eles que precisava passar pela Samaria, que era a região desértica, mais ou menos 140 quilômetros de Jerusalém. Então, uma caminhada extremamente difícil, de vários dias, ao invés de passar pela margem do Jordão, que é uma região mais fresca, uma caminhada mais tranquila, mais fácil de se fazer. Então Jesus aí fala que precisava passar pelo caminho mais difícil, mais árduo, que era passar pela Samaria. E ali acontece um fato que é marcante, que vai fazer uma diferença na compreensão da parábola. Que era comum naquela época hospedar os viajantes. E João e outros apóstolos falaram com Jesus que iam à frente para poderem já combinar uma hospedagem, que era uma caminhada de vários dias. E quando chegaram na Samaria, ninguém se prontificou a hospedá-los. Então, João volta e, inconformado com aquilo, numa impulsão ainda humana, fala com Jesus que eles deveriam rogar ao Pai e que o Pai destruísse todos os samaritanos. E Jesus fala com ele que o Filho do Homem não veio para destruir. E vão fazer a caminhada pela Samaria. Para a gente poder entender o contexto. Ele estava com os judeus, ia falar para os judeus, que tinham os samaritanos como inimigos ferrenhos. Eu até usei numa outro estudo nosso, o exemplo para nós aqui. É como se Jesus estivesse no meio dos atleticanos e fosse falar sobre um homem de bem. E todos os atleticanos se reúnem em torno dele para ouvi-lo, e ele fala assim, vai contar a história do bom cruzeirense. Vocês acham que os atleticanos iam ficar muito satisfeitos com Jesus? É para a gente poder entender esse ensinamento. Ele houvera passado pela Samaria, não lhe deram hospedagem, e quando ele vai conversar, aqui nós vamos, quando ele chega em Jerusalém, esse que era um judeu, doutor da lei, ou seja, estudioso dos livros de Moisés, o recebe, depois de uma caminhada longa. Você imagina, nós fôssemos nós, passamos 140 quilômetros, durante mais ou menos 5 dias de caminhada no deserto, não tivemos hospedagem, com sede, com fome, e aí alguém vem nos perguntar para tentar. E aí a gente responderia calmamente e educadamente como Jesus. É assim que nós faríamos? Pegaríamos o pescocinho dele, né, e apertaríamos até quando pudéssemos. Então Jesus ouve e responde.
E eu gostaria de fazer, antes dos 12 comentários, que quando ele pergunta o que era necessário para ter a vida eterna, mostrando que eles já tinham a compreensão desse Deus imaterial, eterno e infinito. O que era necessário para se conseguir essa conexão com o Criador. E aí Jesus responde didaticamente com uma pergunta, que era mostrando que Jesus o conhecia mais do que ele pensava. Pergunta a ele: o que está escrito na lei? Você é doutor da lei, você sabe a lei? E depois, o que lês nela? O que você entende do que você leu? Porque o fato de fazermos uma leitura do ensinamento, a compreensão daquele ensinamento depende da capacidade de cada um. Depende da capacidade de cada um. Então nós vemos a didática de Jesus em ensinar. Primeiro, que entendia a pergunta dele e que ele sabia o que ele estava perguntando, só que queria mostrar-se mais do que era. E Jesus quis testar o quanto ele compreendia do que ele estudava. Irmão João? Realmente essa parábola ela é muito interessante, ela traz informações para a gente. E à medida que a gente vai procurando analisá-la, olhando os pequenos detalhes, a gente vê que tem muita coisa e muita informação que nós podemos tirar uma série de conclusões para o nosso crescimento espiritual. Essa passagem, quando ele fala com o doutor da lei, faze isso e viverás. O que é isso, né? O Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala o seguinte: semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigiu a um homem que estava em plena força e ação vital. Ele falou que ele viverás porque você estava vivo, você estava com saúde, você estava normal. É que Jesus, ele relata o seguinte, ele está querendo dizer o seguinte: é que viver não apenas circunscreve a nossa saúde física, ele está falando da parte que é espiritual. Porque às vezes fisicamente nós estamos bem, nós estamos tranquilos, mas espiritualmente nós estamos decaídos. Deus vai realmente intervir nessa parte. Que à medida em que nós nos adentramos no terreno do nosso crescimento espiritual, nosso equilíbrio moral, estamos passando a realmente ter aquela vida que é a vida que é de grande valia na nossa caminhada à espiritualidade superior. Então a gente observa que nessa parábola realmente existe muita coisa que deve ser observada para nós entendermos o que é que Jesus sempre refere, não a nossa vida material, mas sim nosso crescimento espiritual. Nessa passagem nos é assinalada que um homem caíra em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixou seminu. Passa um sacerdote, segue adiante, passa um levita, também segue adiante. Mas um samaritano que viajava, ao vê-lo, é tomado de compaixão. É dito até na voz passiva, né? É tomado de compaixão. Quem gerou a compaixão dele? É Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. É o que é dito em Deuterônimo e em Levítico. Como amar a Deus se não amarmos ao próximo? Nossos irmãos. E quem é o próximo? É aquele que necessita de nós. Era um homem, era samaritano, judeu, romano, grego. Não podia se saber. Mas o samaritano não preocupa com isso. Viu a necessidade dele e o ajudou. E é assim
que vamos ver na época da Segunda Guerra Mundial, em plena Ucrânia, quando um soldado SS é ferido e iria sucumbir se alguém não ajudasse. Ele é recolhido por uma judia, que o leva à sua casa e trata dele, de um inimigo mortal de seu povo. Ela tem compaixão. É o meu irmão equivocado. E quando as tropas soviéticas marchavam rumo à Alemanha, ela o esconde, porque ele seria morto, executado, como ele fazia com os judeus. Só que tem que o amor é a energia que move o universo e que modifica a todos nós. É o amor dela que tocou o coração dele. Ele reconhece o seu erro, se preocupava com ela, e na gratidão ele a chamava de anjo, um anjo no corpo de mulher, porque era Deus dentro dela, é o amor ao próximo dentro dela. Ela não julgou, não condenou, perdoou, auxiliou, e ele se reformou, porque o amor transforma. E é por isso que Jesus nos recomenda o amor em nossos corações, porque aquele que ama transforma a sua volta, sem perceber ou sem querer. Mas é a energia, é o exemplo, é o sentimento que transforma todos nós. Na parábola, nós vemos o relato, porque ele pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus, na parábola, que um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Eu não tenho mediunidade nem de ver, nem de ouvir, não tenho a psicofonia, né, dos espíritos falarem por mim. A minha é de intuição dos passos. Eu estava estudando há mais tempo atrás esta passagem, quando o amigo espiritual me trouxe uma intuição de que eu nunca tinha percebido na parábola até então. Que todas as personagens da parábola estão dentro de nós mesmos. Como nós hoje somos o resultado das múltiplas reencarnações que tivemos, nós temos dentro de nós um viajor, temos de nós um ladrão, temos dentro de nós um sacerdote, um levita. E ele trouxe mais ou menos assim, que eu vou tentar reproduzir. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, somos todos nós, porque Jerusalém representava a cidade da espiritualização. E Jericó era uma cidade comercial. Toda vez que as nossas vibrações descem da vibração espiritual para uma vibração material, nós estamos no caminho de Jerusalém para Jericó e poderemos ser assaltados. Nós somos assaltantes toda vez que prejudicamos a qualquer dos nossos irmãos. Então, nos tornamos os ladrões. Nós somos como os sacerdotes, como nós, por exemplo, espíritas, se, diante dos ensinamentos do Evangelho, com a compreensão que nós temos, passarmos ao largo de um irmão nosso necessitado, seja qual for a forma. Por que eu estou falando isso? Senão nós vamos considerar que só aquele que foi espancado por ladrão, foi deixado na rua completamente nu, é que encaixa na parábola. É? Não é.
Então, em qualquer situação de necessidade, que fingirmos que não vimos, que não estávamos prestando atenção, estaríamos agindo como sacerdote, visto que nós já temos uma compreensão razoável do Evangelho. Porque o mentor desta casa falava: quem tem mais de 8 reuniões já tem uma certa compreensão do Evangelho. Nós somos os levitas. Os levitas eram aqueles responsáveis por cuidar do templo. Então, às vezes, nós temos tanto cuidado com as cadeiras, com a mesa, com a toalha, com as flores, mas será que temos o mesmo cuidado para com os nossos irmãos em necessidades? Se não tivermos, estamos sendo o levita. Nós somos aqui o hospedeiro quando realizamos uma tarefa bem feita, com boa vontade, mas por recompensa monetária. Então, nas nossas ocupações profissionais. Então, estamos sendo remunerados pelo que fazemos. Nós estamos sendo tal qual o hospedeiro. E de vez em quando, como o André falou, nos deixamos tocar pela compaixão. A compaixão vem do Pai e encontra em nós o reflexo para poder agir. Quando assim fazemos, somos bons samaritanos. E ele ainda trouxe de uma forma assim, muito educada, que às vezes tomamos uma concepção meio animalizada, nos portamos tal qual o valoroso cavalinho. Como assim? Me recorda aqui, o irmão João também estava presente, o André, a nossa irmã Josefa. Terminávamos a campanha do quilo e ela falava: gente, não esqueça da sacola da dona Tertulina. E aí, como a dona Josefa mandava, a gente obedecia igual o cavalinho. Mas quem tinha ligação com a dona Tertulina era a dona Josefa, a gente entregava. Ou seja, fazíamos mecanicamente. Já a dona Josefa não esquecia, era impressionante. Pegar a sacola da dona Tertulina, não esquece a sacola da dona Tertulina. Quando fazemos mecanicamente, estamos agindo igual o cavalinho. Eu estou falando cavalinho, que na minha ideia veio o burrinho, tá? Nós somos, nessa parábola, o doutor da lei, porque nós também já temos uma certa compreensão, ficamos perguntando o que devemos fazer para alcançar a vida eterna, ou para alcançar a bem-aventurança, ou para ter uma boa desencarnação. Nós somos espíritas, né? Para ter uma boa desencarnação. Será que a gente não sabe nada? Será? Será que teremos que ouvir Jesus falar assim conosco? O que é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo? O que é o que lês dele? Aí eu pensei assim, dessas personagens todas, nós só não somos o Mestre Jesus. Aí ele trouxe depois, não, nós somos um Jesus em desenvolvimento, filhote, bem filhotinho, mas Deus a todos nós criou para atingirmos a perfeição, o estágio crístico da evolução. Um dia, na eternidade, seremos tal qual o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o herdeiro da criação divina. Irmão João? Interessante que, quando nós perguntamos aos mensageiros espirituais sobre os problemas nossos, em termos espirituais, nós já trazemos dentro de nós a resposta necessária para nós podermos caminhar. O grande problema é que às vezes nós temos que mudar um pouco os nossos hábitos, né, para que nós possamos marchar de uma certa forma na área espiritual. Então nós nos acomodamos e às vezes nós pensamos que os mensageiros espirituais irá nos modificar e nos dar uma certa moleza, né, uma certa oportunidade de fazer segundo a nossa maneira, não segundo o Santo Evangelho. E nós sabemos, se nós sairmos do Evangelho, nós, de certa forma, estaremos tendo problema.
Eu acho interessante sobre essa divergência religiosa entre os samaritanos e os judeus. Eu me lembro, certa época, a gente distribuía na distribuição de marmitex. Então a gente entregava uma coisa debaixo de um viaduto, debaixo do outro. E eu vi um senhor que ele tinha vindo do interior, coitado. Ele morava debaixo de um dos viadutos. Ele estava com a necessidade de conseguir um lugar para trabalhar, uma conta de um sítio, alguma coisa que adequasse mais às condições dele. Ele sempre falava isso. Eu, como não tenho sítio, né, nada tenho, então eu falei assim, como vou conseguir uma forma de ajudar esse senhor? Então a gente faz a prece e Deus sempre dá um retorno, dá uma resposta para a gente, embora a resposta celeste não é como a gente espera, ela vem de forma diferente para a gente poder resolver a questão. Aí, em certa época, a gente estava entregando os marmitex, aí eu cheguei, cumprimentei, disse, nossa, mas eu estou afim de conseguir um trabalho. Aí me veio a ideia de passar para ele uma evangelho do Espiritismo. Eu dei um exemplar, você quer ver esse livro? Ele deu o livro. Aí quando foi na outra semana, ele me falou, nossa, consegui um jeito de ir a um sítio, uma pessoa, eles passaram aqui e ofertaram um jeito para ir para o sítio. Mas como que foi? Você se lembra daquele livro que você me entregou? Uma pessoa de outra religião passou e falou que era o livro de Satanás. Era o livro de Satanás que iria salvar a minha alma. Então me concedeu a oportunidade de trabalhar no sítio deles. O pessoal tinha sítio, o pessoal mais agraciado financeiramente. Então ele foi para o sítio e foi trabalhar. Então a gente vê que, de uma certa forma, a divergência religiosa, em certos casos, ajuda bastante. Jesus pergunta ao doutor da lei, quem é o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E ele responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. A misericórdia não impõe condições, não exige taxas de reconhecimento ou gratidão. A misericórdia é feita unilateral, sem importar o que o outro pensa ou vai pensar, pois ver a necessidade dele. Aquele que tem sede, demos um copo de água. Ao que tem fome, um prato de comida. Ao que se acha desolado, a palavra de consolo. Ao que acha caído, estender-lhe a mão. E um caso interessante, quando Chico Xavier estava numa casa espírita em São Paulo, e por algum motivo, ele vai ao andar de cima. E é nesse momento que chega o Senhor, batendo na porta da casa espírita e pedindo ajuda, tarde da noite. Pois a reunião já tinha até acabado. E naquele momento, os espíritas da casa não acreditam na versão que ele dá, que ele pedia dinheiro para comprar comida aos filhos. E eles começam a falar para ele como ele, nessa hora, estava com os filhos na rua. E outro ainda falava com ele que essa história não fecha. A essa hora, você com seus filhos na rua? E ele ouvia, sem se alterar, e vai-se. Com poucos passos que ele dá, o Chico chega, e eles falam com o Chico que vê um irmão ali, tentando enganá-los, para pegar dinheiro, para comprar comida para os filhos. E o Chico fala, meus filhos, esse homem é um herói. Ele foi abandonado pela esposa com seus 3 filhos. Ele está na rua, não abandonou os filhos e pede realmente ajuda. Aí as pessoas, como o Chico falando, não, Chico, vamos lá, todo mundo reuniu, fizeram a vaquinha,
e foram de encontro a ele. O ajudaram muito mais do que somente a alimentação que ele pedia. Misericórdia. Sem botar condições. Sem achar que nós estamos sendo enganados. O que importa? Isso é com ele. O que importa é o sentimento sincero de ajudar. É quando alguém fala para o Chico, nos trabalhos de Beraba, quando distribuía as cestas básicas, Chico, isso é contado no Chico de Francisco. Fulano entrou na fila pela segunda vez. Aí o Chico, é? É. Então deixa eu ficar aqui esperando, quando ela chegar, eu vou falar com ela aqui. Se pode, né? Aí o Chico esperando, quando vai se aproximando a fulano para pegar a segunda vez, Emmanuel fala para o Chico, Chico, dê a ela. Em qual situação tu queres estar? No orgulho ferido de ser enganado ou na necessidade de entrar a segunda vez para pegar uma cesta? Que é a necessidade dela. Ele obediente? Mãe, eu prefiro a minha. E dá a ela a segunda cesta. O amor carece de sabedoria, é lógico. Não podemos patrocinar insensatez em ajudar. Mas quando somos movidos pela misericórdia de Deus, agiremos amparados, guiados por Ele, e a nossa ação será de sabedoria e de amor. Comentar um pouco mais sobre o doutor da lei. Porque os estudiosos do Pentateuco de Moisés, que eram as antigas escrituras, né, quando ele fala da lei aqui, é porque era assim que os judeus chamavam a Torá. Então, o que é que ele lia na lei? Os estudiosos dizem que são mais de 600 destes mandamentos. Com Moisés, tornam-se 10. E ele consegue extrair 2 preciosos que são carimbados por Jesus, mostrando que ele conhecia muito da lei. Eu vou ler da Bíblia, para vocês não acharem que eu estou falando, está aqui a Bíblia, tradução da Bíblia protestante, esta. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Aí ele junta a esse um outro versículo que está em Levítico, mostrando que ele era um profundo conhecedor. Capítulo 19, no versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, ele faz com uma capacidade rara de um estudioso. E quando termina a parábola, que Jesus pergunta a ele, como o André falou, quem te parece o próximo? E que ele responde aquele que usou de misericórdia, Jesus muda a visão dele, que nós devemos mudar a nós. Nós temos a visão do outro necessitando da nossa ajuda. À medida que Jesus fala, que ele vai refletir, ele está pensando, e se um vitimado fosse eu? Quem seria o meu próximo? Nós na situação não daquele que vai ajudar, mas daquele que precisa de ajuda. Se nós pensarmos, nós que já temos a compreensão espírita, quantas vezes somos ajudados sem saber que fomos ajudados? Quantos livramentos recebemos sem que aquele espírito que nos ajudou manifestasse, falou, te livrei de uma, hein? Te livrei de uma. Vou fazer um relato aqui, porque quem falou não foi o espírito de luz, foi o outro, o nosso irmão, mais ou menos igual a nós, assim, cheio ainda de cobranças, né?
ele tinha preparado um grupo de irmãozinhos encarnados, ainda meio, digamos assim, com impulsos de raiva, de tomar as coisas dos outros, que ele queria direcionar para o horário que nós estávamos saindo daqui. Só que ele não conseguiu, e ele estava reclamando, porque interferiram. O plano estava bem montado e eles foram desviados. Não sei se passou do carro de polícia, alguma coisa. Eles foram desviados e não vieram para cá. Nós não saberíamos disso. Só ficamos sabendo porque esse irmãozinho desencarnado, que manifestou aqui, um cobrador, estava reclamando, frustrado, de que o seu plano não conseguiu ser executado. Não passou nem um espírito de luz falando isso aqui, passou? Não passou. Ó, vocês foram livrados daqui de uma situação, de uma armadilha que tinham feito de pessoas ainda endurecidas para pegá-los e sair daqui. Nós é que livramos vocês. Não teve isso. Como ele fala do bom samaritano, foi, ajudou e seguiu o seu caminho. E ficou esperando aquele que foi ajudado ficar agradecido, fazer uma prece para ele, desejar que Deus o abençoe. Não. É a satisfação de estar podendo servir a um irmão. Quando nós olharmos uns para os outros, quando nós olharmos o irmão nosso, como nós olhamos com carinho os nossos filhos, aí nós estamos avançando. Quando nós somos capazes, né, os pais aqui, de fazer por um que desconhecemos, igual fazemos pelos nossos filhos, é sinal que aí sim, estamos no caminho certo. Irmão João, considerações finais. Às vezes o caído é alguém da família. Haroldo conta que certa noite um médico estava de plantão no pronto-socorro João 23. Aí, coitado, ele estava descansando. De repente apareceu alguém acidentado. Então o pessoal bateu no quarto dele, doutor, vem atender. Aí, coitado, estava assim, sonolento, demorou mais um pouco. Aí chamaram a segunda vez. Aí quando foi a terceira vez, ele saiu do quarto para atender. Era o filho dele que tinha sido acidentado, levando a obra. O Espírito Cáritas, na prece, leva o seu nome. No final ele nos fala: Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde um dia há de refletir a vossa santa e gloriosa imagem. Deus espelhado em nós. Deus é Pai. Ninguém ama mais os seus filhos do que os pais. Antes de nós existirmos, Deus já nos amava. E se queremos ser imagem dele, é na pessoa do nosso próximo. É na pessoa daquele que necessita de nós, em nosso lar ou fora dele. O que dorme conosco ou o que está à distância. Mas que sejamos a imagem de Deus, no sentimento da misericórdia, na ação da caridade. Meus irmãos, que Jesus nos ajude a transformar essas várias personagens que estão dentro de nós em um futuro bom samaritano.